Sheila levantou a mão. Pois não, Sheila? Tudo bem? Oi, professor, boa noite. Boa noite, como vai? Tô joia. O senhor, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. O que eu posso te ajudar? Professor, eu já entrei, o senhor já tinha feito a pergunta, eu não sei do que se trata, mas o senhor vai passar tipo uma revisão para a gente ou dar as coordenadas? Pois é, legal, boa pergunta, Sheila. Obrigado aí pela questão, pela participação, que é importante até para os demais. Nosso calendário ele está um pouco. Na nossa disciplina ela tem um conteúdo muito grande e o calendário é ingrato conosco. Semana que vem começa a primeira avaliação. A avaliação ele começa, deixa eu ver aqui o calendário, Sim, exatamente. dia primeiro. Isso. Ela Dia começa 1º até o dia 7. isso, vai de 1 a 7 a primeira avaliação. Mas nós temos um ponto a favor, que a nossa aula é às segundas-feiras. E aí, qual é a proposta que eu tenho para vocês? A gente deixar apesar da prova abrir para vocês dia primeiro, vocês deixarem para fazer depois da aula, que eu quero fazer uma aula de revisão na semana que vem. Hoje eu preciso dar esse conteúdo, porque esse conteúdo de hoje é objeto de cobrança da avaliação. Então, eu preciso falar de análise de indicadores de desempenho hoje, a gente fecha esse ciclo hoje, semana que vem, quando começar a P1, quem tiver segurança, conforto, né, sem problema nenhum. Ela deve abrir meia-noite, né, meia-noite do dia primeiro, aquele esquema que você já sabe como é que funciona, faz. Se não, deixa passar a segunda-feira, a aula termina 9 horas, 9 horas, 9h30, ou você faz na sequência, ou você deixa para começar a fazer na terça-feira, né? Você tem aquele tempo aí para fazer as questões, né? Com tranquilidade, com conforto. Ela não tem hora, essa prova ela não tem tempo de realização da prova. Mas, uma vez aberta, você não tem mais como fechá-la, né? Então, fiquem Mas atentos com assim, relação a isso. professor, Oi, mas oi. eu acho que seria melhor a gente fazer cada T1 no seu dia, porque se eu não me engano, vai ter farmacologia que a gente pega na terça, eu Tá. acho que vai ser na terça também. Ah, entendi. Cada dia vai ter somente que eu saiba. Aliás, eu acho que todas as matérias entram a VT, né, no caso, dia 1º até o dia 7. Então, é assim, não necessariamente, Sheila, você precisa fazer na segunda-feira. É legal, né, você fazer cada dia da disciplina, mas você pode fazer em qualquer hora, em qualquer momento, essa primeira avaliação, a T1 e a TF1. A V1, essa você vai agendar com o polo e tem que fazer naquele dia, naquele horário pré-determinado pelo polo. Mas essa nossa aqui, ela não necessariamente ela precisa ser feita na segunda-feira. Você pode fazer todas as provas da semana que vem, por exemplo, na quarta-feira, na quinta-feira, no dia 6, aos 44 do segundo tempo lá antes de fechar o ciclo. Então, a minha sugestão é essa, né? Como eu falei, ou vocês façam ela na segunda-feira, de boa, né? A minha ideia é semana que vem a gente fazer uma mini revisão. Mas, porém, contudo, todavia, já sinalizando o objeto de cobrança, os tópicos que a gente vai estar considerando na prova, é bom, está gravando, fica registrado, tudo que a gente falou até aqui. Ou seja, nós vamos abordar os conceitos iniciais do que é economia, quais são os fatores de produção, a lei da oferta e da demanda, aquela relação entre a capacidade de produção versus a capacidade de consumo. Vamos falar daqueles conceitos de microeconomia, de macroeconomia, vamos falar da importância do agro, né,
dentro da economia nacional, a representatividade deles dentro da economia nacional. E aí, quando a gente fala de agro, da importância dessa atividade produtiva, vamos falar dos sistemas agroindustriais. Então, vamos dar uma olhada naqueles sistemas agroindustriais, o processo de relacionamento de produção antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira, que foram os tópicos que a gente vem vendo, né? Vem vendo aí ao longo desses nossos encontros. E hoje eu quero tratar com vocês, né, o nosso último tema desse ciclo de avaliações, que são os indicadores. Para que servem os indicadores? O que são indicadores? Qual a funcionalidade deles? Qual a importância deles dentro de um negócio, dentro de uma atividade? E aqui não importa se a gente está falando de uma indústria, ou se a gente está falando de uma área, de uma empresa de serviço, uma clínica veterinária, ou nós estamos falando do nosso consultório, não importa, a gente precisa ter o que eu chamo de sinalizadores, que são indicadores. E é o que um pouco que eu quero tratar aqui hoje com vocês. Eu vou compartilhar aqui o material, esse material já está lá, né, disponível na nossa página, mas, assim, até para eu não me perder do que eu vou estar falando, é bom a gente eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Deixa eu só aqui me organizar. Espera aí que está carregando. Tá, pimba, pronto. Taxímetro ligado. Indicador. O que é um indicador? Imagina, final de semana, você viajar, sair da sua casa para ir para uma região de lazer. Ou você vai para o campo, ou você vai para a praia, ou você vai para a serra, não importa para onde que você vá, e você pega o teu carro e bota o carro na estrada. Ao longo da estrada, você tem aí uma série de placas, né? Ora acelerando, ora acelere, freia, lombada, curva, etc, e etc. Para que servem essas placas, né, de sinalização? Servem basicamente para garantir de que você vai percorrer aquele trajeto de uma forma mais segura, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais prazerosa, ou seja, você vai ter a segurança e a satisfação de sair do ponto A, chegar no ponto B com um objetivo em curso. É para isso que servem as placas ali de sinalização ao longo da estrada. O indicador, dentro de um ambiente de negócio qualquer, e aqui eu volto a repetir, não importa a nossa atividade econômica, o que a gente faz, para qualquer, pode ser a indústria, pode ser agro, pode ser serviço, não interessa. A gente precisa de indicador. É como se fosse na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, a gente precisa de indicador. É o indicador que vai sinalizar para a gente se a gente está juntando dinheiro, se a gente vai passar de ano, se a gente está guardando, acumulando riqueza, se a gente está com dinheiro no banco, são sinalizadores que a gente tem, consultando esses indicadores, nossos pessoais, que servem para balizar a nossa vida. A pessoa jurídica, a empresa, ela vive da mesma forma. Então, aqui eu quero trazer para vocês o conceito de indicador. Indicador é uma medida, né? Ela pode ser quantitativa ou qualitativa, quantitativa de volume, ela pode ser qualitativa, associado ali como o próprio nome diz, a qualidade da informação, a qualidade da relação, né? Como se fosse aqui a nossa relação. De repente, eu passo a prova, todo mundo tira 10, olha que coisa boa. E aí, todo mundo tirando 10, quantitativamente, toda a turma tirou 10. E aí eu vou pedir para vocês me avaliarem. E aí vocês vão avaliar, pô, não, o cara é muito ruim, ou o cara é muito bom. Então a gente vai ter dois indicadores. O indicador da nota, né, que isso é um super indicador para a instituição,
e o indicador da qualidade do professor, da capacidade que o professor tem de passar a informação, de passar o conhecimento, de passar o conteúdo. Isso também é um indicador. Quando vocês preenchem lá no final do semestre aquela avaliação, né, que serve de subsídio para a tomada de decisão. Isso em todos os segmentos. Então, está ali, ó. Indicador é uma medida, né, quali quanti, né, que serve, que atua dentro de um universo para compilar informações, e essas informações, esses números, servirem de subsídio para a tomada de decisão. O que está escrito na tela é isso. Então, eu meço, igual a placa da estrada, né? Diminuo a velocidade, vou lá, diminuo. Curva à direita, eu vou lá, tenho a segurança que a curva vai ser à direita, para eu chegar no meu objetivo. Os indicadores, então, eles são esses sinalizadores. Eles servem para que a empresa tome decisão. Se a gente entendeu esse conceito, eu quero apresentar para vocês, na verdade, dois tipos de indicadores. O primeiro deles, o indicador... Peraí, eu me enrolei aqui. O primeiro deles, o indicador econômico. Né? A gente vê aí, a gente lê nas notícias, né? A situação do país economicamente está boa, financeiramente está mal, a situação da empresa econômico-financeiramente, a gente vê essas palavras às vezes junto, né? O econômico, o financeiro. Pô, o que é isso? O que isso quer dizer? O que isso significa, né? Significa dizer que toda vez que a gente fala de economia, a gente está falando de capacidade de produzir riqueza. Vamos fechar dessa forma. Toda vez que a gente fala de finanças, capacidade que você tem de administrar o dinheiro. Administrar dinheiro não significa dizer que você consegue produzir riqueza com ele. Eu vou te dar um exemplo. Se eu disser, imagina que se eu te disser assim, poxa, você está com... Abre a tua bolsa aí que você está com R$1 milhão dentro da sua bolsa. Você vai falar assim, pô, quem dera, né? Que maravilha seria se eu tivesse. Se eu te perguntar se você está rico, está rica ou não com R$1 milhão, você pode até me responder, mas o que você me responder vai estar errado. Porque se você falar assim, não, estou rico, estou rica com R$1 milhão na minha carteira, e se eu disser para você que você tem que pagar uma conta, daqui a pouco, quando terminar a aula, uma conta de 1.200.000, 1.500.000, vão ficar faltando 200.000, 500.000 para você. Então, financeiramente, você está bem, você tem 1 milhão no seu bolso, e economicamente você está muito mal, porque você vai ter que pegar dinheiro emprestado para complementar esse 1 milhão que você tem na tua carteira para poder pagar a conta. Concorda comigo? Então, a situação econômica ela é diferente da situação financeira. Só que elas andam de mão dada, né? Claro. No caso do dinheiro, se você não tem os 500.000 para pagar a conta, que vence daqui a pouco, aí você vai negociar ali com o fornecedor, pô, vem cá, posso te dar uma grana agora, um sinal agora, te pago depois, e te pago em parcelas. Você manipula o financeiro de forma a tentar produzir riqueza. Então, por isso que eu digo que eles estão de mão dada. Mas a posição econômica é a capacidade que a empresa tem de produzir riqueza, e a posição financeira, a capacidade que a empresa tem de gerir o caixa dela. São coisas distintas. Vamos falar dos indicadores econômicos. O indicador econômico serve para a gente medir a capacidade que a empresa, que o município, que o estado, que o país tem de produzir riqueza. Para que isso? Para que, numa visão macroeconômica, se tome decisão. Então, os indicadores, os sinalizadores econômicos, eles estão preocupados a todo momento, olhando para identificar se você está produzindo riqueza ou não. Isso é importante, porque em cima da riqueza produzida tem o tributo, em cima da riqueza produzida tem o incentivo à produção, em cima da riqueza produzida tem o estímulo ao consumo, né? Você está com dinheiro sobrando, então vou estimular você a investir mais, a você consumir mais, a você comprar mais.
né? E aí a indústria fica empolgada, o comércio fica empolgado, a coisa acontece. Ter indicador econômico é muito importante, então, para a economia, tá? Quais são esses indicadores econômicos? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se puder abrir o microfone, abra o microfone, senão eu não leio aqui no chat, mas antes de terminar a aula eu dou uma lida aqui no chat para a gente ver. Não acumule, por favor. Professor, tá tranquilo. Beleza, Malu. Obrigadão aí pela força. Tamo junto. Douglas, eu entendi o que é indicador, entendi o que é indicador econômico para medir esse negócio de riqueza, né? Se a gente está rico ou não está rico. Quais são os principais indicadores econômicos que existem? Sem entrar no detalhe, sem entrar na composição das fórmulas, porque todos eles têm fórmulas matemáticas, não é o nosso intuito aqui, mas a gente precisa conhecer esses indicadores. Por que a gente precisa conhecer esses indicadores? Porque amanhã, quando você for montar o seu negócio, você precisa enxergar se a sua atividade econômica está bem na foto, né? Porque às vezes está todo mundo indo para um lado e você, solitária, indo para o outro. Às vezes você pode acertar, mas às vezes você pode errar, porque empreender é diferente de se aventurar. O empreendedor, ele estuda muito, e um dos elementos que ele precisa estudar são esses indicadores que estão na tela aí. Trouxe aqui 4, 5 para vocês, que são termos, siglas, que a gente até escuta falar aí no nosso dia a dia, e aqui a gente vai entender o que significa cada um deles. O primeiro deles, o PIB, Produto Interno Bruto. Produto é algo que está associado a um bem materializado, a um serviço materializado, no caso, né? Interno, a gente está falando interno do país, dentro do universo macroeconômico do país. E bruto é aquilo que precisa depois ser deduzido, né, de alguma coisa para se transformar num líquido, né? O lucro bruto menos as despesas é igual ao lucro líquido, né? A nota fiscal bruta menos os impostos é o valor que você vai pagar de forma líquida. Então, quando a gente fala produto interno bruto, eu estou falando da capacidade, da soma de todos os sistemas microeconômicos, mentaliza mais uma vez o corpo humano, né? Todos os sistemas funcionando, sistema digestivo, sistema reprodutor, né? Todos aqueles sistemas que compõem o corpo humano, como eu falei lá na primeira aula, mentaliza todos eles juntos, produzindo a riqueza. No caso aqui, na analogia, o corpo humano ou correndo, ou dormindo, ou comendo, fazendo alguma coisa focada. Então, o PIB, ele é um somatório de toda a riqueza produzida pelos bens e os serviços incorridos num determinado período, considerando todos os sistemas microeconômicos. Eu somo isso tudo e olho a massa de dinheiro que eu tenho na minha mão. Na verdade, o que o país faz é isso. Então, na verdade, quanto maior essa massa de dinheiro na minha mão, melhor para a economia, que eu vou poder distribuir, eu vou poder compartilhar, multiplicar, aplicar, e etc. E é o que eu digo aqui, país, né? Agora, se o que eu tenho na minha mão é murchinho, é pouquinho, então eu tenho que estimular mais os sistemas microeconômicos a trabalhar para produzir uma riqueza concentrada. Quem é que divulga o PIB, né? O PIB ele é divulgado trimestralmente, né? E agora, estamos em março, né? No final de março vai sair, você vai começar a ler no jornal, o PIB do Brasil está bem, está mal, né? A gente vai começar a escutar isso a partir das próximas semanas, e quem consolida todas essas informações são os sistemas integrados que vivem no nosso dia a dia hoje em dia. Tudo que você paga por Pix. Então, isso é compilado, é juntado. Tudo que você compra com cartão, com Pix, tem nota fiscal,
ora tem nota fiscal, cada vez mais tem que ter nota fiscal, isso tudo vai sendo compilado. Então, eu vou repetir aqui, todos os órgãos fiscalizadores hoje têm informação a nosso respeito. Quanto que a gente consome, onde a gente consome, o que a gente consome, como que a gente paga, meu, seu, das empresas, de todos, porque tem um sistema público de escrituração digital, que é o SPED, onde ele é como se fosse um sol, né? Tem um sistema, a Via Láctea, né, dos vários planetas, e aí tudo isso girando, orbitando em torno do Sol. Tudo que é feito, então, contigo, comigo, na instituição, é alimentado, vai para um banco de dados, e esse banco de dados informa ao IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geopolítica, a Receita Federal, o Banco Central do Brasil, tudo isso é compilado e aí ele consegue medir, né, o governo consegue diagnosticar se a gente está juntando dinheiro, se a gente não está juntando dinheiro, se a gente está comprando, se a gente não está comprando, se a indústria está vendendo, ou está produzindo ou não está produzindo, se o comércio está vendendo ou não está vendendo. E isso é uma super informação, né, para tomada de decisão, indicador econômico. Um outro indicador econômico é uma taxa. O que é taxa? Taxa é uma fração, é um percentual, né? Como se fosse uma fração. Quando a gente pega a pizza vem inteira, eu tiro uma fatia, né, aquele retângulo, né, geralmente o meu retângulo é grandão, né, para manter aí minhas gordurinhas, então eu vou lá, a pizza é colocada em cima da mesa, eu vou lá, tiro uma fatia, e aquilo ali é uma fração da pizza, é um pedaço da pizza. E depois a pizza é dividida, né? Cada um vai pegando um pedaço, comendo o seu pedaço, e assim sucessivamente. Então, eu posso dizer que aquela pizza que eu cortei ali e comi é uma fração do todo, é um percentual do todo. A taxa Selic, né? Selic é um apelido, vamos dizer assim, né? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Selic, taxa Selic. Nós vamos falar disso. Vamos falar dessa forma. E o que é essa taxa? Para que serve essa taxa? Por que ela é um indicador econômico? Porque ela é parâmetro para medir todos os empréstimos feitos no país, todos os financiamentos feitos no país, todos os investimentos feitos no país. Quem define a taxa Selic é um comitê, que é o Copom, né? Esse comitê é um comitê econômico do Banco Central do Brasil. Bacen aqui, que está escrito na tela, Banco Central do Brasil. É o xerife da parada. Ele é o que fica vigiando, é o fiscal de prova. Sabe o que é o fiscal de prova? O Bacen é o fiscal do Sistema Financeiro Nacional. É ele que fica olhando os bancos, é ele que fica olhando se o banco empresta muito, empresta pouco, que o banco não pode emprestar muito se ele não receber muito. É ele que fica monitorando e ele que define a taxa Selic. Essa taxa, essa fração do universo de riqueza produzido pelo PIB. Então, a gente está vendo ultimamente, né, uma pressão do governo federal pedindo para essa taxa baixar. O que significa a taxa baixar? É eu comer um pedaço menor de pizza. Se eu comer um pedaço menor de pizza, vai sobrar mais pizza. Sobrar mais pizza, outras pessoas vão comer mais. Né? Vou dar direito a outras pessoas comerem. Agora, se eu pego uma fatia grandona da pizza, né, uma fração grande da pizza, uma taxa muito grande da pizza, vai sobrar pouca pizza para os demais. Então, se ela controla os empréstimos e os financiamentos do sistema financeiro, Douglas está confundindo, está embolando aqui, estou coçando a minha cabeça.
O que é isso? Empréstimos e financiamento do sistema financeiro. Imagina um banco. O que é um banco? Um banco, ele pega dinheiro com alguém e empresta dinheiro para outra pessoa. Então, quando eu boto R$ 1.000 no banco, aplico R$ 1.000 no banco, o banco me promete, por exemplo, uma taxa de ganho, uma taxa de juros, um aluguel por esse dinheiro de 10%. Então, botei R$ 1.000 e no final do mês eu vou receber R$ 1.100, por exemplo. O banco pega o meu dinheiro e guarda esse dinheiro no bolso? Não. O banco pega esse dinheiro, esses R$ 1.000 que eu dei para ele, que eu vou bater na porta dele daqui a 30 dias para pegar 1.100, e empresta para quem precisa. E aí ele chega para quem precisa e fala assim: eu vou te emprestar a R$ 1.200. Estou te dando R$ 1.000 aqui e no final do mês você vai me devolver R$ 1.200. No final do mês, a pessoa devolve para o banco R$ 1.200, ele pega R$ 100, bota no bolso e passa para o Douglas R$ 1.100. O banco faz isso. Então, ele pega, prometendo uma taxa Selic, e empresta, cobrando a taxa Selic mais o que a gente chama de spread. Espera que acho que alguém falou aqui, Priscila. Professor, o cenário que estamos vivendo hoje, qual investimento é o mais benéfico, já que a Selic está baixa e a poupança não está compensando? A poupança foi boa enquanto durou, né? Responder aqui rapidinho para a Priscila, a poupança é um título de renda fixa que serve para financiar a construção civil. Se não tem construção civil, né, então tem muito pouca obra, muito pouca construção, muito incentivo, né, nesse sentido, a não ser os programas, né, por isso que o governo incentiva muito Minha Casa Minha Vida, esses programas habitacionais, porque ocupa mão de obra, e quem financia é a poupança. Como não está tendo, a remuneração está baixinha. Eu gosto muito, eu vou te responder, Priscila, o que eu faço? Diversificar. Diversificar. Eu adoro salada de fruta. Você gosta de laranja? Gosto. Gosta de manga? Gosto. Gosta de abacaxi? Gosto. Só que às vezes essas frutas não estão na época, né? Não é assim que funciona? Então, se você pega as frutas da época, bota, e mesmo aquela fruta que você não gosta, eu não gosto de banana, eu adoro banana, mas vamos supor que eu não gosto de banana. E aí, bota um pouquinho na salada de fruta, na hora que eu vou comer a salada de fruta, eu vou ter um sabor das frutas misturadas. Vai ser doce, vai ser saudável, vai fazer bem a salada de fruta. Os investimentos eles têm que ser da mesma forma. Eles têm que ser diversificados. Então, botar um pouquinho na poupança, botar um pouquinho em renda fixa, botar um pouquinho em fundos de investimento imobiliário, botar um pouquinho em dólar, botar um pouquinho ali. Ora você vai perder, ora você vai ganhar. Mas, na média, eu te garanto, tá gravando, hein? Eu te garanto que a média vai ser sempre positiva. Não tenha olho grande. Não existe fórmula, não existe mágica. Hoje em dia, 20 mil na poupança está rendendo 2%, 3%, é merreca. Não vale. Diversificação é a solução. É o segredo. É o segredo. Professor. Pois não, Paulo? Lembrando para a Priscila aí que a Selic está baixa para quem está querendo pôr dinheiro lá, né? Mas para quem está pegando emprestado, o negócio está bravo, né? Porque 11 ponto... acho que, se eu não me engano, 11,25 ao mês aí, para quem está pegando emprestado, tá doendo. Exatamente. E muito, muito bem colocado, Paulo. Obrigado aí, que eu vou até usar um gancho aqui para a gente misturar as informações. Se a taxa Selic é uma taxa que serve para controlar empréstimo e financiamento, serve para os dois lados, é uma taxa usada pelo governo junto aos bancos para captar dinheiro através dos bancos, né? O governo só tem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, mas todos os outros bancos também vendem vários tipos de produtos. Então, o governo determina que os bancos ofertem produtos indexados à taxa Selic mais alguma coisa. Então,
Quem tem dinheiro sobrando, vale a pena emprestar dinheiro para o governo nesse momento, porque o governo, a poupança é remunerada em 3%. A Selic, como o Paulo falou, está 11%, 12%. Então, vale a pena eu emprestar dinheiro. Quem pega, vou repetir só o que o Paulo falou, quem pega o dinheiro vai coçar a cabeça porque vai ter que devolver ali 11 mais taxas, mais emolumentos, vai devolver 13, 14, 15% para o banco. Mas quem está emprestando, vale muito mais a pena você emprestar dinheiro para o governo nesse momento do que botar dinheiro na poupança, por exemplo. A taxa Selic, então, ela serve como balizador nesse sentido. É um super indexador aí da nossa economia. Outros Professor, índices... Oi, pois não, pois não. 11,25% 25. para o banco, mais 6% ao ano. Exatamente, exatamente. Aí tem, assim, de repente, a gente mais na frente a gente fala dos produtos, né, dos CDBs, dos CDIs, né, que são produtos que o banco oferece, todos eles indexados, lastreados, vinculados à taxa Selic. Ela que determina a economia. Então, o governo está até pressionando o Banco Central para diminuir a taxa Selic. Para quê? Para que os juros fiquem baixos. Os juros ficando baixos, o que vai acontecer? A expectativa é que você consuma mais. Consumindo mais, roda mais o comércio, roda mais a indústria, roda mais a produção, equilibra pelo alto aquela relação da oferta e da demanda. Então, tem um lado bom. Mas, se você consome muito, com um custo muito alto, significa dizer que alguém está emprestando muito dinheiro e o governo tem que distribuir de forma adequada esse dinheiro. Porque se ele tem dificuldade no processo de distribuição desse dinheiro através de hospitais, empréstimos, financiamentos e etc., se ele alocar mal esse dinheiro que ele está captando através da Selic, vai comprometer toda a cadeia de produção, toda a cadeia de incentivo lá na frente, vai gerar inflação, etc., etc. Então, assim, ter a Selic como indexador é fundamental. Só tem ela, Douglas? Não. Tem o IPCA, tem o IGPM e o NPC. O que é o IPCA? É uma taxa que mede o consumo. Então, esse Índice Nacional de Preço ao Consumidor, como o próprio o nome diz, né, o A de amplo, né, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ele mede a variação de preço ao consumidor final. Hoje você comprar o tomate a R$ 8,00, se amanhã você voltar lá no comércio e comprar ele a R$ 9,00, teve uma variação de preço para cima, né? E aí você vai comprar uma quantidade menor de tomate para poder desencaixar os R$ 8,00 ao invés de R$ 10,00, por exemplo, ou não vai nem comprar o tomate. Então, medir esse aumento de preço, a capacidade que cada um de nós tem de consumir os produtos e os serviços, ela se dá através desse índice IPCA. E olha que interessante, ele mede o consumo de produtos e serviços de famílias que ganham de 1 a 40 SM, aqui é salário mínimo. Então, toda a família, eu, você, todo mundo que ganha de 1 salário mínimo até 40 salário mínimo, entra o CPF, a receita, a renda, entra no bolo do cálculo desse índice. Famílias urbanas, né? Porque tem aquela história de família rural lá, que a gente já viu na aula anterior. Mas, assim, estou falando de família urbana. Por quê? Porque a concentração está no centro urbano, o centro urbano só mais consome do que produz, né? É fundamental ele medir esse índice de consumo. Se eu parar de comprar o tomate, significa dizer que ele está muito caro. E aí, o que está acontecendo com o tomate? O que está acontecendo com a safra do tomate? O que está acontecendo com o produtor de tomate? Porque ele está tendo um pouco de incentivo governamental para comprar o financiamento lá dos fertilizantes para produzir o tomate. Opa, então vamos ver uma possibilidade de estimular esse conceito.
O IPCA ele serve para isso. E o IGPM, né, o Índice Geral de Preços, é a mesma coisa, só que ele é voltado não para o consumo do tomate, da camisa, da aula, ele é voltado para serviços mais básicos, né? O IGPM ele serve ali para medir tarifa pública, medir tarifa de energia, serve para lastrear serviços de interesse público, né, que é o serviço de telefonia, serve para cuidar de contratos de prestação, né, a maioria dos contratos de serviços estão lastreados, vinculados a esse indicador econômico, né, que é o IGPM. Mas qual a diferença dele para o IPCA? O IPCA está voltado mais para o consumidor final. Aqui o IGPM, ele, dentro da cadeia entre o produtor e o consumidor, tem vários elementos, agentes aí intermediários. Esses caras usam o IGPM. Tá? E o último, porém não menos importante aqui da tela, é o INPC, né? Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ué, é igual ao IPCA? Tem a mesma cara do IPCA. A única diferença do IPCA para o INPC é que o INPC está associado aqui a uma concentração de consumidores. O IPCA ele é mais amplo, ele é mais macro, de 1 a 40 salário mínimo. O INPC é de 1 a 5 salário mínimo, é uma renda mais baixa. E aí existe uma mensuração em cima do INPC, porque esse indexador, por tratar de uma classe social com renda menor, é controlado ali reajuste salarial por categoria, reajuste de aposentado, né, que a aposentadoria ali está nessa faixa, né? Então, aposentado, negociação trabalhista, reajuste de sindicato, tudo isso passa pelo INPC, assim, nivelando o IPCA mais baixo, vamos dizer assim, né? O IPCA ele é mais ali do dia a dia, mais do consumo final, né? O INPC ele é mais de médio prazo, vamos dizer assim. E o dólar, né? Não poderia deixar de falar do dólar. O dólar é um indicador econômico. O dólar não é moeda estrangeira lá dos Estados Unidos da América do Norte? Sim, mas ele também serve de indicador econômico. Por quê? Todos os contratos da cadeia de produção de uma commodity, por exemplo, está indexado em dólar. Todos os contratos. Então, vendeu para o exterior, comprou do exterior, a moeda internacional é o dólar. Nós somos produtores de commodity, né? Mas somos importadores, produtores e exportadores. Mas somos importadores de produtos industrializados. Nossa indústria, infelizmente, é meio caidinha. E aí, quando você tem um smartphone na tua mão, quase que 100% dos componentes dele são importados, são comprados em dólar. Então, ele impacta na economia nacional, ele é um medidor, o dólar, né? A variação do real para o dólar, quando tem muito dólar entrando, quando tem muito real saindo, isso desbalança a economia, isso causa ali uma insegurança da cadeia de produção. Hoje, o nosso principal modal, né, de transporte, o país gigante, aqui nós estamos montando uma aula, cada um numa localidade, nosso principal meio de transporte é o rodoviário. O modal rodoviário, infelizmente, é o nosso principal modal. Por que eu, infelizmente? Porque ele é caro. Ele é muito caro, né? Na aula passada a gente estava até falando de diesel, né, de preço, de deslocamento. Ele é muito caro. E por ele ser muito caro, por que ele é caro? Porque a gente produz petróleo, exporta o petróleo bruto e importa a gasolina, o diesel. E aí
isso fica caro, cada vez mais caro, isso impacta na cadeia nossa de produção. Medir, então, o volume de dólar existente é um fator crítico de sucesso para a nossa economia, sim. Tem um relatório Focus. Se o Banco Central é o xerife da parada, é o cara que determina a regra, ele publica ali toda segunda-feira, olha que legal, depois você vai lá no Google e escreve, relatório Focus, de fácil leitura, amigável, a partir de agora você já começa a ter ali, a ler, ter as informações que estão ali no glossário, IPCA, PIB, Selic, não tem nada de complicado lá, ele é bem amigável, o relatório. Tem partes mais técnicas, mas assim, vale a pena você clica lá no Banco Central, ou então escreve no Google, relatório Focus, ele sai a compilação. Opa, acho que tem alguém querendo falar alguma coisa. Não sei se apitou aqui alguma parada, não sei se alguém quer falar. Fez aqui um... Enfim. Não pode abrir o microfone. Então, ele é uma compilação de todas as informações. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu peguei um comparando, né, 2022 com 2023, aquele índice ao consumidor, aquele índice de preço ao consumidor de forma ampla, em 22 ele estava ali 9%, caiu para 4%. O que isso significa dizer? Significa dizer que essa taxa de consumo diminuiu, isso para estimular o consumo. Produto Interno Bruto, de 22 estava 1,2, caiu para 0,76. Isso é ruim. Significa dizer que a gente estava, Produto Interno Bruto, tudo que a gente estava produzindo, tudo que a gente estava gastando, estava sobrando 1,20%. A gente estava tendo um lucro de 1,20%. Esse lucro diminuiu em 2023, proporcionalmente até, né, comparando, mesmo período, caiu para 0,76. Significa dizer que o PIB cai, significa dizer que a gente está tendo dificuldade cada vez maior de guardar e produzir riqueza. Taxa Selic, ainda agora o Paulo falou que está em 11,25. Em 22 estava em 13. A expectativa em 23, a expectativa era bater 9,75 de média, né? Agora está em 11,25, como o Paulo bem comentou. Então, quanto menor, melhor, porque se gira maior. Medir esses indicadores, então, são um fator crítico de sucesso para o município, o estado, o país, para tomada de decisão. Sempre para tomada de decisão. Sempre com a visão macro. Pois não. Em 2021 ela teve em 2%. Pois é. Então, assim, essa taxa de aluguel do dinheiro, né? Você liga a taxa de aluguel do dinheiro. Quando você mora na minha casa, eu cobro um aluguel para você morar na minha casa. Quando eu te empresto dinheiro, eu te cobro um aluguel para você usar o meu dinheiro. O Paulo falou que estava em 2. O que isso significa dizer? Significa dizer que tinha pouca gente emprestando dinheiro para o governo pegar esse dinheiro e aplicar nas suas atividades, né, de acordo com a estratégia dele. Muita gente estava aplicando. Então, onde estava indo esse dinheiro? As pessoas estavam aplicando nas empresas. As pessoas estavam investindo nas empresas. Todo mundo passou a conhecer renda variável, banco, nasceram aqueles bancos virtuais, né? Foi uma onda aí onde a taxa Selic estava baixa. E aí o jogo virou, a taxa vai aumentando, né, por uma desconfiança do mercado, eles tiram o dinheiro das empresas e o investidor ele fica com o dinheiro na mão procurando aonde ele vai botar o dinheiro dele, aonde vai remunerar. Se a Petrobras, a Vale, o Bradesco remunera a 10% e a Selic remunera 13%, eu vou tirar dessas empresas e vou emprestar para o governo.
que é a taxa que ele está me remunerando mais. Então, o controle, a brincadeira se dá dessa forma. Indicadores, eu só quero que vocês guardem o seguinte, não quero que vocês guardem a sopa de letrinhas, só quero que vocês entendam que existem indicadores, o principal deles é o PIB, e existem indicadores para medir a capacidade que cada consumidor, que cada país, que cada região tem para produzir riqueza e medir essa riqueza. Se a gente falar do ambiente de negócios, né, do ambiente empresarial, não é diferente. Se a gente falar do ambiente empresarial, não tem nada de diferença disso, porque as empresas elas também precisam medir, através dos indicadores, a capacidade que elas têm de produzir riqueza, a capacidade que elas têm de ter uma performance, como está ali, né, uma performance de lucratividade, uma performance de rentabilidade, uma performance de... Porque o mecanismo é o mesmo. O investidor, o dono da empresa, o acionista da empresa, ou o sócio da empresa, majoritário ou não, ele pega o dinheiro dele e empresta para a pessoa jurídica. Ele coloca o dinheiro dele na empresa. Cruza o braço e fala assim para a empresa, vamos lá, anda aí. Anda, produz riqueza e me devolve essa riqueza. Então, ele empresta dinheiro para a empresa pega esse dinheiro dele e aí compra lá todos os ativos dela, né? Compra lá o trator, se for uma empresa de agro, né? Compra, se for um consultório veterinário, compra lá os equipamentos, né? Na maioria das vezes importados, né? E aí fica mais caro ainda. Mas, quando você abre um consultório, você quer isso. Você pega da tua grana, bota no consultório e não fica nem torcendo que o consultório produza riqueza. Você tem que fazer com que ele produza riqueza. Senão você vai pegar aquele dinheiro e botar na poupança. Senão você vai pegar aquele dinheiro e botar em ações. Né? Então, você bota num negócio para que ele produza riqueza. E aí você precisa, mais uma vez, medir o desempenho econômico, medir o desempenho financeiro desse negócio. Tem mais de 60 indicadores de medição nas empresas. Eu quero apresentar aqui para vocês três grupos. É importante a gente medir a estrutura do patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio é o que você tem, né? Sua casa, seu carro, sua bicicleta, né? A sua conta corrente. Tudo que você tem é seu, é teu patrimônio. Então, eu preciso medir se você, do ano passado para esse ano, aumentou o teu patrimônio, diminuiu o teu patrimônio. Estamos na época de imposto de renda, né? Imposto de renda quer isso, né? Ele quer estar de olho ali no seu patrimônio para poder avaliar se você aumentou esse patrimônio, e se você aumentou, eu quero morder uma fração. Eu, como leão, quero morder uma fração desse seu patrimônio. Então, medir a estrutura do patrimônio é o indicador. O outro indicador, aqui, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, é a liquidez, capacidade que a empresa tem de transformar dinheiro em dinheiro. Pô, como assim, Douglas? A empresa pega dinheiro, compra estoque, vende o estoque, recebe o dinheiro, compra mais estoque e fica nesse looping, né? Fica nesse ciclo, que é o ciclo natural da empresa, né? O ciclo operacional da empresa. Eu pego o dinheiro emprestado, compro o meu estoque de camisa, vendo na minha loja, as pessoas me pagam, com esse pagamento eu compro mais estoque do fornecedor, e boto mais camisa na loja, vendo mais e fico nessa ciranda. Então, eu preciso medir se essa ciranda está rápida ou está devagar. Para mim, a nossa internet está devagar. Porque se a ciranda estiver rápida, ótimo. Dinheiro entra, dinheiro sai, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais e a coisa acontece. Agora, se eu pego, boto na loja a camisa demora um tempão para vender. E aí eu tenho que pagar o meu fornecedor e não vendo a camisa, eu preciso então medir essa minha liquidez.
capacidade de fazer dinheiro, que é diferente de ser rentável. A gente falou ainda agora, né? O outro indicador que as empresas têm que ter é o indicador de rentabilidade. E o que é o indicador de rentabilidade? A empresa ainda agora a Priscila estava falando, a poupança está dando 2%, 3%. A rentabilidade da poupança está dando 2%, 3%. A rentabilidade de um CDB está dando 4%, 5%. A rentabilidade de um CDI está dando 6%, 7%. Então, eu preciso medir se o dinheiro que eu boto na empresa ele é rentável ou não para mim. Aqui, eu quero só apresentar para vocês, três desses indicadores. Um indicador é associado ao patrimônio, outro associado à rentabilidade e outro associado à liquidez. Antes da gente teorizar eles, eu gosto desse quadrinho aqui, que eu acho que fica melhor. Depois eu volto lá, né? Os termos estão em inglês, né? Que a literatura, Ctrl+C, Ctrl+V aí dos livros, e eles estão em inglês, mas é fácil. Oi, pois não. No slide anterior é retorno sobre o ativo. ROA, né? ROA, retorno sobre o ativo. É porque aqui está em inglês, né? Uhum. Return on active, return on investment e return on equity. Então, os termos estão em inglês, mas retorno sobre ativo, retorno sobre investimento, retorno sobre patrimônio. São os significados. Retorno sobre ativo. O que é o ativo? Ativo é tudo que eu tenho de bem e de direito. Você tem a sua conta corrente, você tem o seu carro, você tem a sua casa. Isso é o seu ativo. Você pegou dinheiro com o seu trabalho, você pegou dinheiro do banco, você pegou dinheiro da poupança e comprou um carro. Então, o carro está no teu nome. O carro é teu ativo. Então, medir essa capacidade, ela é um indexador, né? Revela o retorno produzido pelo total dos investimentos nos ativos versus o custo do dinheiro emprestado. Então, eu peguei dinheiro com o banco para comprar um carro. Esse carro eu uso ele para fazer Uber, por exemplo. Então, o dinheiro do Uber tem que ser maior do que o dinheiro que eu tenho que pagar ao banco, para poder pagar ao banco e me sobrar um cascalinho para botar no bolso. Esse retorno sobre o ativo, né, esse ROA, ele mede isso. O retorno sobre o ativo, então, é o que sobra do ativo que eu, por exemplo, que eu financiei um carro, né? Isso. É o meu lucro, no caso, é o meu retorno. Depois que eu pago, por exemplo, a parcela desse carro. Sim. Entendi. Sim. Por isso que eu tinha pulado aqui o slide, e depois eu ia voltar, é o lucro, exatamente o que você falou. Olha aqui o retorno sobre o ativo. É o lucro dividido pelo ativo. Você pegou dinheiro para comprar um carro. Teve lucro. Quanto que esse lucro representa do valor do carro? Você pegou, o carro vale, sei lá, 100 mil. No primeiro, você comprou o carro, pegou emprestado 100 mil, comprou o carro, e o carro começou a rodar ali e fazer Uber. No primeiro mês, você não vai ganhar 100 mil. Então, você vai ganhar 5 mil reais. Você vai pegar esses 5 mil reais, que é o lucro do Uber, e dividir pelo valor do carro, pelos 100 mil. No primeiro mês, vai ter 5 sobre 100. No segundo mês, 20 sobre 100, 10 sobre 100. No terceiro mês, 15 sobre 100. Você vai aumentando, né? 5. Vai chegar um momento que você vai pagar o carro com o somatório de todos os lucros que você teve, vai pagar o carro, e aí, a partir daquele momento, quando você
fizer o serviço de Uber e ganhar 5 mil, você vai falar assim, agora eu não preciso pagar mais o carro, esses 5 mil vai para o meu bolso. Então, o retorno sobre o ativo, ele serve para isso, para você pega o dinheiro, aplico no meu estoque, falei do carro, vamos falar do estoque. Comprei camisa, vendi as camisas, tive um lucro de R$ 100 vendendo as camisas. Mas eu comprei por R$ 1.000 todas as camisas para poder vender. Então, 100 sobre 1.000. Uma merrequinha, o indexador. Mas no segundo mês, eu vou vender mais 100, mais 100. Vai chegar um ponto de equilíbrio onde a coisa vai se pagar por si só e eu já vou ter as camisas e não vou ter que pagar mais para ninguém. Retorno sobre o ativo é isso. Então, é o lucro, como você comentou, né, sobre o carro, no caso, o seu estoque. O retorno sobre o patrimônio, né, o retorno sobre o E aqui de equity, né, do patrimônio, é o lucro que você produziu. Comprei a camisa por R$ 100, vendi a camisa por R$ 150. Ganhei quanto? Ganhei 50 na venda da camisa. Então, R$ 50 é o meu lucro. Eu pego esse lucro e divido não pelo meu ativo, mas pelo meu patrimônio total. E o que é o patrimônio total? Tudo que eu tenho de bem e direito, menos tudo que eu tenho de dívida. Né? Você comprou um carro, R$ 100.000. Então, R$ 100.000 é o seu. Mas você já pagou todo o carro? Não. Você está devendo pagar quanto? Você deve ainda quanto para pagar o carro? Eu devo 90. 100 menos 90, o seu patrimônio é só 10. Seu patrimônio não é 100. Seu patrimônio é só 10. O que você vai fazer com esse carro? Eu vou pegar esse carro e vou botar ele, rodar ele como Uber. Então, ganhou quanto? 5 de lucro no serviço que você prestou. Eu vou pegar os 5 e dividir por 10, que é o meu patrimônio. 5 por 10. Meu Deus do céu, pô, tem que gravar isso? Você vai cobrar isso na prova? Não, não vou. Eu estou antecipando para vocês que eu não vou dar fórmula nenhuma para vocês, não vou dar estudo de caso nenhum para vocês nesse sentido. Eu só quero que vocês entendam, né? A gente vai até depois fazer alguns exercícios nesse sentido, mas isso não é objeto de prova, mas eu preciso que vocês entendam que existem indicadores onde eu comparo o lucro que eu tive com a venda da camisa, 150 menos 100, 50, pelo meu ativo, pela minha máquina que eu tenho para produzir camisa. Eu tenho um indicador que pega o lucro da camisa, os 50, e divide pelo meu patrimônio. Tudo que eu tenho de ganho, menos tudo que eu tive de gasto, é o meu patrimônio. E o último aqui é o ROI, o retorno sobre on investment, retorno sobre investimento. E o que é o retorno sobre investimento? É o lucro da operação, que é diferente do lucro líquido, eu vou explicar já já, pelo total do ativo. Ih, caramba, embolou. Não embolou, não. Quando eu falo lucro operacional, vendi a camisa por 150. Tive um custo de 100. Ganhei 50. Só que esses 50 não é meu lucro final, né? Porque eu tenho que pagar a energia da loja, eu tenho que pagar o segurança da loja, eu tenho que pagar o funcionário da loja, eu tenho uma série de gastos ali, a gente ainda não falou de custos, nas próximas aulas a gente vai falar de custos, mas assim, eu tenho uma série de gastos que diminuem esses R$ 50. E lá no finalzinho, eu vou ter meu lucro líquido. Aqui eu estou falando do lucro da operação, no caso, os R$ 50, sem considerar as despesas administrativas, funcionários, etc, etc. Se eu pegar um e dividir pelo meu ativo, eu vou ter o meu ROI.
Só para a gente fechar aqui rapidinho, né? Ainda tem aqui mais 2, 3 slides, a gente... É rápido, é bem rápido. Por que esses indicadores são importantes? Está aqui, ó. Retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio líquido, o equity, né? O retorno sobre o investimento. Isso aqui, vamos desconsiderar isso aqui, né? Eu trouxe do gráfico, mas não é objeto de estudo nosso, por enquanto. Os indicadores de rentabilidade de empresas do agronegócio. Do agronegócio. Fiz questão aqui a gente estava falando de agro, então JBS, Pome Frutas, Grupo Raízes, J. Macedo, Forno de Minas, N. Dias Branco, lá do Nordeste, BRF, Brazilian Food, aqui, a Sadia e Perdigão, todas as empresas de gêneros alimentícios voltadas para o agro, né? E seus indicadores. Tem umas aqui com indicador negativo, ó. Tem uma aqui, ó, essa Pome Frutas, eu não sei, não conheço, ela está dizendo que o ROI dela é negativo em quase 1.000, né? Em quase 1.000. O que isso significa dizer? O que é o ROI? Vamos ver o que é o ROI dela. Cadê o ROI? Está aqui, ó. O ROI dela é o lucro líquido sobre o patrimônio. Ué, está negativo? O que isso significa dizer? Significa dizer que ela está tendo prejuízo em cima de prejuízo, em cima de prejuízo, e ela está comendo o patrimônio dela. O sócio dela botou 1 milhão nela, ela não está tendo capacidade de produzir riqueza e está comendo 1 milhão do sócio. O retorno sobre o patrimônio. É o que está escrito aqui, ó. Em compensação, a Forno de Minas vai bem, obrigado. A Forno de Minas, o sócio botou uma grana e ela está dando de retorno para ele 26%. Olha que coisa linda. A poupança está dando 2%. A Forno de Minas está dando para o sócio 26%, por exemplo. Então, os indicadores, eles servem para o mercado tomar decisão. Os indicadores servem para o mercado comunicar aos investidores e aí as pessoas botarem, se as empresas forem de capital aberto, botar a BRF, né, a JBS, né, que faz linguiça de papelão, né, a JBS, está aqui, ó. Todas elas estão aqui, são empresas rentáveis. Aí você bota o dinheiro ou não, de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua conveniência. Os indicadores, eles servem para isso. E o futuro? Né? O que rola no futuro? Com relação a indicadores, com relação a agro, com relação ao Brasil. Né? Isso é importante. A ONU diz que até 2050, a demanda vai ser 9 bilhões de pessoas precisando de comida e de roupa. Ou seja, para que isso aconteça, 9 bilhões de pessoas consumindo alimento e roupa, é necessário um aumento de 70% da produção mundial. Esses indicadores de rentabilidade, lucratividade, PIB, tudo isso que a gente falou hoje, precisa aumentar, precisa melhorar em 70% para que se permita ter alimento e roupa para toda a população mundial. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é crítico, né? Isso é preocupante, né? Porque a realidade nossa é outra, né? Tá aqui, ó, a classe média, renda de 10 a 100 dólares, de 10 a 100 dólares, hein? Representa 30% da população mundial em 2019. Em 2030, vai chegar a 60%. Olha que interessante essa informação. Por mais problemas que o mundo tenha, que eu estou falando de mundo, não estou falando de Brasil, a população vai aumentar o poder de renda dela.
Aqui, na verdade, vai ter uma concentração, né? A verdade é essa, né? Quem tem dinheiro vai ter cada vez mais, mas o fato é que a classe média vai aumentar a capacidade dela de consumo em 60, sai de 30, vai dobrar, de 30 para 60 em 2030. Vão representar 5 bilhões de pessoas, dos 7 bi, né? E é um desafio para a produção, oferta e demanda. Oferta e demanda. E aí ainda tem outro complicômetro, né? Porque todo mundo precisa comer. O desafio é alimento e vestuário, né? E aí está aqui uma curiosidade, né? Para produzir 1 quilo de carne de porco, 4 quilos de ração. Para produzir 1 quilo de carne de frango, 2 quilos de ração. Para produzir carne bovina vai depender do processo de criação, mas para produzir 1 quilo de carne bovina, eu preciso de 7 quilos de ração. O que isso significa dizer? Né? Isso significa dizer que eu tenho que aumentar a produção de alimento para o animal se alimentar, para poder nos alimentar. Então, isso é um puta desafio, né? Um super desafio associado. Uma relação aí da população versus o crescimento populacional do mundo aqui, né? Nós estamos aqui em 7, 8 bilhões, né? A expectativa é chegar a 11 bilhões em 2030, e a área agricultura está diminuindo. A população aumenta e a área disponível para a agricultura está diminuindo. Isso é um desafio, está inversamente proporcional. Vai faltar comida? Daí a importância da tecnologia, né? No caso do agronegócio nacional, né, as nossas exportações vão bem, obrigado, né, esse gráfico de frequência aqui mais escurinho. As importações, elas se mantêm relativamente, e o saldo, então, ele é positivo. A gente está exportando cada vez mais do que importando. Isso é maravilhoso, porque a gente está tendo a capacidade de, com uma área cada vez menor, atender a população que cresce cada vez mais. Peço desculpa aí por ter estourado um pouquinho o tempo. Vou parar aqui a gravação. Tranquilo. Mas, assim, só para a gente fechar o raciocínio, né? A ideia, então, que eu queria apresentar para vocês hoje, meus queridos, é que é necessário indicadores que medem a capacidade de produzir riqueza de uma maneira micro, de uma maneira macro, e as empresas, que são os agentes produtores, né, o elo de ligação entre o consumidor e a indústria, também precisam ter indicadores que medem a sua performance. Essa que é a ideia. Então, aí, Daniele, Ailton, Matheus, Malu, cada um dos presentes aí, brigadão pela moral, pela hora, pela participação. Professor. Valeu. Tamo junto, todo mundo. Valeu, Chico. Deixa eu ver aqui se tem algum Essa comentário. aula até que Valeu, professor. Obrigado, boa noite. Foi muito bacana. Valeu. Deixa eu só parar aqui a E também gravação. com essas analogias dá para entender bastante.